E aí, beleza? Essa é a Ana e ela é uma enfermeira em Milwaukee, no Wisconsin, e já tinha passado mais de 1 hora do seu turno. Que ela só ficou no hospital pois um paciente foi parar na UTI por causa de uma mordida que achou aquilo bem estranho. Porém, mesmo assim, ela foi para casa passar a noite com seu namorado Lois e depois do banho e de namorar um pouco, as coisas começaram a ficar estranhas. Pois Kimberly, a filha de Lois, acordou, só que estava meio estranha, parecendo estar contaminada por alguma coisa, e Lois pediu para Ana ligar para a emergência. Só que a garota já mordeu ele no pescoço e parece que estava com um bicho no corpo. Ana então trancou a porta do quarto e tentou ajudar Luiz, só que o ferimento era grave demais e precisava ligar para emergência, só que o telefone não funcionava. E Luiz já levantou como se fosse um zumbi tentando pegá-la, e ela acabou no banheiro e ele tentou arrancar a porta no braço. O jeito para Ana foi escapar pela janela e o caos já tinha tomado conta do bairro. E para onde ela olhava as coisas só pioravam, então meteu marcha no carro, já que o seu namorado queria quebrar o para-brisa. E por onde ela passou estava cheio de gente contaminada e até tentaram roubar o seu carro. E com isso Ana acabou sofrendo um acidente e bateu o carro em uma árvore. Ok, como todo filme de zumbi, ninguém sabe ao certo o que é o vírus e nem como ele se espalha. A única coisa é que sabiam que era um problema de pandemia global e o secretário de saúde não sabia se estavam mortos ou vivos. E foi aí que a situação foi de mal a pior em questões de dias e bilhões de pessoas contaminadas pelo mundo se tornaram extremamente violentas e eram raro as pessoas que sobreviveram. Ana foi uma delas e saiu do carro e encontrou o policial Kenneth, que queria saber se ela era um zumbi ou não. Ana respondeu que não e juntos saíram, só que mais adiante encontraram mais 3 pessoas, André com sua esposa Luna grávida e Michael, dizendo ao policial que o caminho que ele estava indo era perigoso, pois era de lá que eles estavam vindo, e o único lugar seguro nas atuais condições era o shopping. Então Kennedy e Ana resolveram ir com eles, e assim que chegaram lá, tinha zumbis cercando o local. Então tentaram arrombar a porta e lá dentro os telefones não funcionavam, até que conseguiram sair em uma das lojas de utensílios, e para terem acesso ao shopping, usaram uma privada para quebrar o vidro. Começaram então a investigar o shopping e pararam ali no chafariz para se limparem, e André e Michael foram checar o local para ver se era seguro. Michael foi parar em uma das lojas de artigos esportivos e André em uma dessas portas de acesso. E lá ele levou um baita susto, pois um zumbi apareceu na porta, porém estava seguro e não conseguia passar, e Michael achou nos fundos um dos faxineiros, fazendo um lanchinho com outro funcionário, que no momento já foi para cima dele, e enquanto isso, os outros no chafariz também foram atacados, que além de morder a grávida, ainda foi para cima do policial, que se machucou no chafariz. Enquanto isso, Michael deu um jeito no zumbi faxineiro e Ana, com a escopeta do policial, deu um sossega-leão nele. Agora correram para o elevador, descobrindo que não eram os únicos sobreviventes nesse shopping, pois uma equipe de segurança estavam esperando por eles. Complicou. Eram os seguranças do shopping do turno que ficaram e CJ era o líder, e com seus amigos ficaram ali discutindo que eles teriam que sair, mas como bateram o pé, os seguranças disseram para eles ficarem, mas teriam uma condição, teriam que entregar suas armas. Assim entraram e viram na TV que as coisas lá fora tinham piorado bastante e ali aproveitaram as habilidades da enfermeira Ana para fazer alguns curativos. Michael então teve uma conversa com o CJ para checar as entradas e os pontos fracos e colocar um aviso no terraço. Ok, assim os outros guardas foram olhar o shopping, encontrando bem o outro segurança que ficou contaminado e atacou Kennedy, e CJ acabou com o sofrimento dele e também do faxineiro do banheiro. Então fizeram um aviso no terraço e lá encontraram o Andy da loja de armas e ele avisou que um helicóptero estava vindo, mas os militares passaram direto e ficaram na dúvida se voltariam ou não para pegá-los, só que como não voltaram, o lance foi ficar e passar a noite no shopping, só que em uma das lojas trancadas por CJ. André estava de boa com isso, já que queria cuidar de sua esposa grávida Luna, mas Michael era um vendedor de TVs e queria achar uma forma de sair daquele lugar. E Kennedy estava mais preocupado em achar o seu irmão quando saísse dali. Na TV só se falavam as mesmas coisas sobre a contaminação e até um pastor apareceu dizendo que era o apocalipse na Terra, pois quando não tiver mais espaço no inferno, os mortos andariam pela Terra. Ok, pela manhã era a hora de Terry fazer o turno e ele passou pela loja e os outros estavam presos. Ana precisava ir ao banheiro e ele deu um jeito. Só que assim que ele foi verificar
para as câmeras, viu que um caminhão se aproximava do shopping em alta velocidade e com isso CJ queria dar um de ditador do shopping. Queria mesmo era ditar as regras e disse que aquelas pessoas não entrariam no seu shopping e também ficou ameaçando todos que se precisasse matava todos para sobreviver. Com isso atacaram ele e Bart e o deixaram preso e ajudariam quem estivesse naquele caminhão. Porém o caminhão fez uma manobra meio esquisita para estacionar e Michael teve a grande ideia de sair para ajudá-lo. Mas eles estavam bem e ainda tinham 6 pessoas no caminhão. O jeito foi matar alguns zumbis e escaparem para dentro do shopping e tinha uma mulher muito debilitada. Estava contaminada e quase morrendo e segundo eles estavam vindo do Forte Pastor, o local que Kennedy queria encontrar o seu irmão. E ele, estressado que não iria encontrar mais ninguém, passou a informação para Andy, que viu que as coisas eram piores ainda. Só que pelo menos conseguiu um amigo. Ali no grupo também tinha um homem chamado Frank que foi mordido na mão com sua filha, só que a mulher debilitada acabou realmente morrendo. Sem nome pelo jeito, só que estava infectada e poucos segundos depois se levantou e foi para cima de Ana, só que por sorte com o espeto, ela conseguiu matar a zumbi. Jesus Nazaré. Segundo Ana, foi por causa das mordidas e quem do grupo tivesse sido mordido teria que ser isolado, só que avisaram que Frank tinha sido mordido. Então Michael já queria matá-lo ali mesmo no shopping. O problema é que a garota Nicole, filha dele, só tinha ele, pois o resto de sua família foram todos mortos. E com isso, Michael ficou meio na dúvida ainda se mataria ele ou não. Só que não tiveram escolha, ele foi levado para outra loja e se despediu de sua filha. Kennedy ficou encarregado de matá-lo e ele aproveitou seus últimos segundos e morreu. E quem acabou com sua versão zumbi foi o policial. Ok, alguns dias se passaram, Andy e Kennedy se tornaram amigos e jogavam até xadrez junto. E bom, quem estava por ali, por que não se divertir, né? Fizeram que tiveram vontade e CJ e Bart ainda estavam presos. O outro jogo que acharam para se divertir era de matar zumbis que pareciam com gente famosa e a única que se isolou e estava diferente esses dias era Luda, esposa de André. E ele não deixava ninguém ver a garota e depois do jantar tinha acabado as luzes do shopping e como Luda tinha sido mordida, André a prendeu na cama. Já Michael soltou CJ e Bart para ajudá-los a verificarem as luzes e com eles Kennedy também foi. Porém o que acharam no andar de baixo era apenas um cachorrinho, só que segundos depois um zumbi pulou nas costas de Bart e o mordeu. O jeito foi correr e o pobre do Bart foi devorado e tiveram que descarregar suas escopetas nos zumbis. E como ali tinha uma bomba de combustível, Michael tacou gasolina nos contaminados e CJ acendeu o isqueiro, dando um jeito neles por enquanto. Luna não aguentou a infecção e acabou morrendo, mas André queria seu bebê. E mesmo Luna se transformando em um zumbi minutos depois, ele colocou nela uma focinheira para não mordê-lo para pegar o seu filho. Norma, a motorista do caminhão, foi vê-lo e André estava segurando sua filha, mas nasceu sem vida, segundo ele. E Norma se assustou com Luma, pois era uma zumbi presa na cama, e atirou nela sem piedade. Com isso, André fez a mesma coisa e acabaram trocando tiros um com o outro, e assim os dois acabaram morrendo. E assim que os outros chegaram, perceberam que foram apenas baleados e não estavam mordidos, por isso não iriam virar zumbis. Porém, assim que Ana viu o bebê, se assustou, pois a surpresa foi que ele tinha nascido como um zumbi. Que loucura! Ana tomou coragem e matou o bebê zumbi e foram fazer um funeral. Só que ninguém conseguia dizer qualquer palavra de conforto, e a única coisa que Kennedy disse foi que talvez não sairiam vivos daquele lugar. Só que Ana bateu o pé e disse que não iria morrer naquele shopping, e foi daí que armaram um plano, pois na garagem tinham 2 ônibus que poderiam usar para sair daquele lugar, e o babaca do Steve tinha um barco. Eles poderiam ir até a marinha, pegar o barco de Steve e tentar a sorte no mar, já que era mais difícil de ter infecção por lá. Ok, bora colocar as mãos na massa e personalizar o ônibus com armas e tudo mais, e todos iriam nesse plano, até Andy, o cara da loja de armas, que assim que Kennedy falou que só faltavam 5 dias para ir embora, Andy disse que estava faminto. E aí rolou uma discussão para saber como iriam alimentar o Andy, já que ele era importante, pois era ótimo atirador. Só que ninguém queria arriscar o pelo para levar comida para ele. Então colocaram comida no cãozinho e com um apito, Andy o atraiu. Só que assim que ele chegou lá, um dos zumbis conseguiram entrar também e pelo jeito atacaram Andy. E ele disse no rádio que tinham mordido ele.
ele. E como o cãozinho ficou preso por lá e o medo de perder o seu animalzinho de estimação, Nicole foi atrás dele com um caminhão. Só que as coisas se complicaram ainda mais, pois Andy já estava contaminado e pelo jeito ela seria devorada. E aí tiveram a brilhante ideia de irem assim mesmo pelas ruas até a loja de armas para salvá-lo. Que já que poderiam ter feito isso, porque não fizeram antes? Mas dessa vez foram pelos esgotos. Saíram perto da loja e um pouco de cagaço e enfrentar alguns zumbis entraram na loja do Andy. Ele estava lá querendo derrubar a porta no peito para pegar Nicole, só que Kennedy explodiu a cabeça do seu amigo zumbi. Salvaram Nicole e Chips, o cachorrinho, e CJ então usou um pequeno cilindro de gás para gerar uma baita explosão. Só que na volta Tucker acabou se machucando ao descer nos esgotos e mesmo CJ tentando arrastá-lo, Tucker foi devorado pelos zumbis. E como Steve não abriu a porta, Anna que salvou toda a galera, porém o shopping agora estava infestado de mortos-vivos. E o único jeito era seguir o plano do ônibus e até que deu certo. Chegaram nos veículos e todo mundo entrou. O desafio agora era passar pela horda enorme de zumbis que cercavam o shopping e nem a motosserra estava dando conta. Só que CJ de novo usou outro cilindro e agora sim, com a baita explosão que gerou, abriram caminho para o ônibus. Bom, apesar do caminho estar livre, foi uma sequência de erros inacreditáveis. Como já saíram em alta velocidade sem necessidade e como tinha um zumbi na traseira do ônibus, ao invés de irem devagar para acabar com ele, aceleraram para tentar derrubá-lo. Glenn, querendo salvar o dia, pegou a motosserra, só que com o balanço do ônibus acabou acertando Mônica, a partindo no meio, e com isso ainda fez o ônibus capotar. Sinceramente, eu nunca tinha visto tanta burrice assim, e olha que nem tinham zumbis atrás deles. Só que o outro ônibus parou para salvá-los. Só que dessa vez quem foi o babaca foi Steve, que não ajudou Kennedy e saiu do ônibus, mas foi pego por um zumbi. Assim que todos conseguiram sair do ônibus, Anna cumpriu o acordo de matar Steve caso ele virasse um zumbi. E Anna, ainda na loucura, conseguiu pegar a chave do barco, então assim que chegaram no porto, CJ ficou para trás, para dar um tempo para os seus amigos conseguirem se salvar, atraindo os zumbis para dentro do ônibus e explodindo o cilindro de gás. E aí até que finalmente chegaram no barco de Steve, mas Michael não podia subir, pois tinha sido mordido na loja. Ele disse para Anna que ficaria para curtir um pouco do pôr do sol nos seus últimos minutos, e assim que partiram, Michael desistiu. Os outros seguiram viagem com o barco de Steve, e alguns dos últimos registros dos sobreviventes eram que estavam à deriva há alguns meses, sem água, sem comida e combustível, fora que o barco pifou de vez. Até que chegaram em uma ilha, mas não duraram muito tempo, pois o lugar estava infestado por zumbis. E provavelmente ninguém sobreviveu nessa, terminando assim Madrugada dos Mortos, um clássico do suspense zumbi dos anos 2000. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!